Fala galera palpiteira, tudo em paz? Estamos aí junto galera, mais uma rodada, 13ª rodada do Brasileirão. Tivemos uma 12ª rodada boa, abaixo da 11ª, da 10ª, da 9ª, que a gente estava vindo numa sequência espetacular, mas não deixou de ser uma rodada boa. Gente, deixa eu falar logo para você aí, vou ser bem direto para você que está aqui nos assistindo, pegando o nosso conteúdo. Teve um inscrito que estava falando que aqui tinha palpite de muita gente, que era uma confusão. Galera, se você está aqui simplesmente para pegar o nosso placar e usar, vou dar um conselho para vocês, pode parar o vídeo, pode ver outro vídeo, tá bom? Mas se você estiver aqui para entender o prognóstico do jogo, ver quais são as possibilidades do jogo, quem é titular, quem é reserva, quem é favorito, como aquele time vem para o jogo, entender o conceito e unir tudo que esse bando de gente fala aqui, eu, a galera do Resenha de Boteco, nossas participações especiais, vai ter os Ord Games essa rodada daqui a pouco, dando um toque para vocês. Rodada passada teve o mito dos Fantasy Games, Eduardo Cruz, tá certo? Só para vocês terem noção, o jogo do Atlético Mineiro 3-1, olha só a cravada que o Edu deu, se liga. Atlético Mineiro e Grêmio. Isso mesmo, Atlético Mineiro e Grêmio. Parece um jogo complicado, difícil, mas o tema que mais vai ocorrer aqui nos meus dois palpites são desfalques. Hoje o tema é desfalques. Então vamos lá. Atlético Mineiro, para mim, esse jogo vai ser 3-1 Atlético Mineiro, que é o mesmo placar do Caio, olha só. A gente concordou, às vezes a gente concorda, às vezes não concorda. E, além disso, os desfalques do lado do Grêmio. Por que desfalques? Porque muito provavelmente o Grêmio vai colocar diversos jogadores reservas. Vai poupar para esse jogo e aí acaba que dá uma vantagem muito grande para o Atlético Mineiro, que vai jogar em casa, que vem bem no campeonato. O Sampaoli, baita treinador, consegue sempre extrair o melhor dos jogadores que tem ali. E é um time que está muito bem no campeonato. Eu acho que vai ser um placar mais relaxo, porque o Atlético Mineiro faz gols, só que não para de atacar e acaba tomando gols também. Defensivamente não é tão forte. Então, por isso, 3-1 Atlético Mineiro nesse jogo. Entendeu, gente? Não significa que você vai pegar o nosso placar e vai acertar tudo. A gente não está aqui, a gente não é adivinho, a gente não trabalha com mágica, tá bom? A gente está aqui para trazer os conceitos e aí sim unir esse tanto de cabeça boa, esse tanto de amante do futebol e poder trazer para você o melhor prognóstico e o melhor palpite. Vão ter jogos que você vai falar, poxa, eu acho que esse placar mesmo, mas vai ter jogo, por exemplo, que o torcedor do time tal acompanha mais o time do que eu e ele vai saber, não, essa rodada, esse time não encaixa contra meu time. Apesar de ter sentido que os meninos falaram, eu não vou colocar meu time ganhando não, vou colocar empate. E aí você vai trazer o seu conceito e vai palpitar bem e vai se dar bem, como a maioria da galera tá brocando aqui. Beleza? Solta a corujinha aí para a 13ª rodada. Fala galera palpiteira, beleza? Nós somos Resenha de Boteco, vamos fazer mais um vídeo, agora o vídeo da rodada 13. Rodada 13 de zica. Com o meu parceiro Alan aqui e o Rodrigo Maitan, junto do Caio aí e umas participações especiais que a gente tá tendo aí também. Participação especial, ó, top. Só gente top. Vamos pro primeiro jogo, essa rodada, a rodada de clássico, a gente sempre comenta quando é rodada de clássico, é muito complicado analisar. Primeiro jogo, Grêmio Internacional, vou pedir o auxílio do Caio pra ver o que ele acha desse clássico que vai pegar fogo, hein? Que rodada é essa, galera? Já começamos com um Grenal, sábado, 17 horas. Gente, a turma que me acompanha aí pelo WhatsApp já sabe, eu cravei a vitória do Grêmio na Libertadores quando o Internacional era favorito. Magalhães, comenta aí embaixo pra galera ver aí. Lucas Magalhães, comenta aí embaixo se eu cravei ou não cravei, viu, brother? Magalhães é um brotherzaço do GolBet77, a gente sempre troca uma ideia sobre futebol e eu falei pra ele foi de Inter, eu falei pra ele que ia dar Grêmio. Mas galera, nesse jogo eu vou numa pegada diferente, eu tô vendo um cenário diferente. Naquele Grenal da Libertadores, quem precisava ganhar era o Grêmio. Nesse Grenal do Brasileirão, quem precisa ganhar é o Inter.
As fases mudaram. O Inter que estava bem agora está mal. O Grêmio que estava mal já está se recuperando. E o Grêmio vem sem Jeromel, sem Kahneman, ou seja, sem uma das melhores duplas, se não a melhor, de zaga do Brasil, contra o Internacional que precisa vencer, que precisa dar um retorno e que precisa ganhar um Grenal. Precisa ganhar um Grenal. Não ganhou um Grenal esse ano ainda. Eu tô indo de placar super apertado, mas eu tô indo de Grêmio 0, Internacional 1. Vitória do Inter 1-0. Será que o Inter quebra o tabu? Tá difícil pro Inter aí, hein? Difícil. O Grêmio tá superior aí há muito tempo, mas desse jogo eu já acho que vai ficar no empate, porque que nem a gente comentou, o Grêmio tem essa pressão, o Inter tem a pressão de ganhar do Grêmio, né? Que já tá todo esse tabu, toda essa envolvendo essas tretas, eu acho que isso deixa muito nervoso o jogo, e eu acredito no 1-1, porque o clássico, a gente, se fosse ver por retrospecto do clássico, o Grêmio leva uma vantagem muito grande. Nem se compara. Mas como aconteceram algumas coisas, perdeu a zaga titular, eu ia colocar a vitória do Grêmio também, mas eu vou no empate nesse aí devido a alguns desfalques que vai ter aí. Eu vou de empate também, 1-1, acho um jogo meio truncado, meio... Aí é Grêmio e Inter, né? A gente acha que Corinthians e Palmeiras é clássico, lógico que é. Mas Grêmio e Inter no Sul, isso é louco, os caras é voadora do peito. Todos os caras, né? Então 1-1 esse jogo aí, um jogo bem difícil. Mas eu acho que o Grêmio vai manter a invencibilidade aí, não vai perder esse jogo não. Boa. Próximo jogo, Palmeiras-Ceará, jogo no Allianz Parque, jogo bom também, Caio. E aí o Verdão? Palmeiras e Ceará. Esse jogo, gente, dentro de um cenário normal, dentro de um Palmeiras que, apesar desse 5-0 enganador contra o Bolívar, não creia nesse 5-0, não é o padrão do Palmeiras. Em um jogo normal, eu colocaria um jogo bem apertado aqui, favoritismo do Palmeiras, que tem um melhor time que o Ceará, mas num jogo apertado, um possível 1-0, no máximo 2-0. Mas eu estou falando, gente, de um Palmeiras que vem de um jogo tranquilo na Libertadores, onde o Palmeiras usou as 5 substituições, onde o Palmeiras retirou os jogadores mais velhos, Palmeiras substituiu a dupla de zaga antes dos 20 minutos do primeiro tempo, tirou Gomes, que vem de uma sequência forte, Felipe Melo, que está retornando a uns 2-3 jogos de contusão, substituiu Marcos Rocha e já colocou na Libertadores o time sem os suspensos que não podem jogar esse jogo agora. Ou seja, aquele time da Libertadores é praticamente o time que vai jogar contra o Ceará agora. A única dúvida é se Luiz Adriano volta ou não a vaga ali de William. Do outro lado, um Ceará que vem uma sequência absurda de desgaste do time principal. Eu estou falando de um Ceará que teve Copa do Brasil contra o Brusque, sem parar, jogando direto, colocando os times titulares no Brasileirão. Se vocês observarem, contra o próprio Goiás, já engasgou o Ceará e a gente cravou que engasgaria, a gente cravou o empate aqui, justamente por causa dessa sequência de jogos. E ainda na primeira partida da final do Cearense, perdeu de 2-1 por Fortaleza. Eu estou falando de um Ceará que vem sem 5 jogadores, onde não estão vindo 5 das principais peças. Fernando Sobral não joga contra o Palmeiras, Vina não joga contra o Palmeiras. Quem mais? Os laterais, eu acho que os 2 laterais não jogam contra o Palmeiras. Luiz Otávio, o xerifão da zaga, não joga contra o Palmeiras. Então estou falando de um Ceará misto contra um Palmeiras que não vem completo porque tem 3 suspensões, mas contra um time do Palmeiras que goleou na Libertadores e vai jogar em casa. O Palmeiras não viajou, não teve desgaste. Foi um jogo da Libertadores em casa e vai jogar em casa novamente com o Ceará. Por isso, e só por isso, eu estou indo de estrelinha do palpite nesse jogo e um placar um pouco mais elástico. Palmeiras 3, Ceará 0. 3-0. A clubista da bexiga, mano. Empolgou a vitória lá do Bolívar. Era o Bolívar, calma lá, hein? O Ceará é forte. Nesse jogo eu também acho que o Palmeiras vai vencer, só que eu acho que vai ser 2-0, porque o Palmeiras tem aquela coisa de, que nem a gente comentou no último vídeo, não é igual o Atlético Mineiro que faz 1, 2, fica indo pra cima pra fazer 4, 5, o Palmeiras foi o que aconteceu contra o Bolívar ali, foi um negócio fora da curva, mas o time era fraco, que nem a gente comentou, né? Mas uma vitória boa. Só que contra o Ceará a gente sabe que é mais difícil, um time que vem fechadinho também, eu vou no 2-0 e assim, um golzinho no primeiro tempo, um no segundo ali, o Palmeiras segura, fecha a casinha e ganha esse jogo. Eu já vou de 1-0 Palmeiras, acredito que o Palmeiras superior, não se compara, mas aquele jogo bem cozido que sai um gol no segundo tempo, lá pelos 30 minutos e acabou. Certo. Próximo jogo, Bragantino e Corinthians, jogo dos, vamos dizer assim, dos desesperados que precisam ganhar, hein? E aí, Caio, o que você acha desse Bragantino e Corinthians?
Seguindo, gente, Clássico Paulista, né? Isso, Bragantino e Corinthians. Galera, esse time do Bragantino me agrada demais. Vinha de uma fase muito ruim, já está se restabelecendo. É um time que tem jogadores jovens de muito potencial. Do outro lado, um Corinthians apático, um Corinthians em crise, tentando se reconectar com um bom futebol através de Coelho, que já adicionou bons jogadores da base, porque conhece bem a base do Corinthians e já deu uma melhorada nesse time. Mas um Corinthians que jogou meio de semana agora pelo Brasileirão, teve desgaste, empatou em casa com o Atlético Goianiense em 0-0, para pegar um Bragantino que vem, para mim tá vindo numa sequência melhor. Vamos para a tabela aqui. Eu estou falando de um Corinthians 14º colocado, que dos últimos 5 jogos ganhou 1, perdeu 3 e empatou 1. Eu estou falando de um Bragantino que está em 18º, está na zona, mas dos últimos 2 jogos ganhou 1, empatou outro, está invicto para 2 jogos. E dos últimos 5 perdeu 2. Então, um retrospecto recente um pouco melhor do Bragantino, nada demais, mas um time que eu vejo esperança de um bom futebol, diferente desse Corinthians. E aí, galera, o Corinthians como visitante de 6 jogos só ganhou 1. Esses números são muito importantes a gente acompanhar. Eu creio que o Bragantino vá para cima, eu creio num Corinthians muito ineficiente em fazer gols. É um jogo para mim para 1-0, 2-0 Bragantino, mas eu estou indo de 2-0 Bragantino. Creio que o Bragantino ganha, sai da zona de rebaixamento e deixa o Corinthians lá no perigo, beirando a zona da morte. Vitória do Braga. O Caio sempre gostou do Bragantino, do ataque do Bragantino. 2-0 Bragantino. Eu ia na vitória do Bragantino também, mas eu estava analisando algumas coisas, algumas deficiências da zaga do Bragantino que realmente não me convence, não consigo confiar. O ataque eu gosto, por isso, lógico que o Corinthians também tem as suas dificuldades, não está bem, mas a gente sabe que é difícil jogar contra o Corinthians sempre. Eu vou no 2-2, eu vou no empate de 2-2 nesse jogo, acreditando que vai ser um jogo movimentado, um jogo com muita chance de gol para os dois lados. E como eu vejo muita defeito defensivo dos dois times, eu acho que vai ser um jogo de muito gol, por isso eu vou no 2-2. Eu, sendo corintiano, sem ser clubista, eu acho que dá Bragantino, 2-1 Bragantino. Vejo um time do Bragantino com um ataque muito rápido e a defesa do Corinthians, não sei o que aconteceu, um time que não tomava gol agora, todo jogo praticamente, velho. E o Corinthians tá encaixando, tá querendo montar um time novo, com o Otero aí encaixando, o Casares chegando. Vamos ver como é que vai ser, mas 2-1 Bragantino, sem choro nem vela. Certo. Próximo jogo e mais um clássico aí, agora Carioca, Botafogo e Fluminense. Mando do Botafogo, mas a gente sabe que isso hoje em dia não está interferindo muito quando se trata de clássico, sem torcida ainda, né? Verdade. E aí, Caio? E aí no domingo, galera, 11 horas pela manhã, Botafogo e Fluminense, clássico carioca. Gente, se tem um favorito nesse clássico, é o Fluminense. O momento do Fluminense, o futebol, na verdade, é um pouquinho melhor. Mas eu tô falando de um Botafogo que conseguiu classificar na Copa do Brasil e talvez, mesmo com a saída de Autuori, a pressão seja um pouco menor que a do Fluminense, que só resta o Brasileirão. Em virtude disso, o Fluminense deve jogar com essa pressão. E eu acho que essa pressão, às vezes, prejudica o futebol do time. Do outro lado, um Botafogo que vai ter mudança de treinador, todo mundo vai dar sangue para poder ganhar essa vaga. São dois times, para mim, de nível técnico bem equiparados, sabe? A meninada do Botafogo é muito boa e tem jogadores experientes muito bons. A meninada do Fluminense é muito boa e tem jogadores experientes muito bons. Nada espetacular, elencos limitados, mas em relação entre os dois, eu acho bem equilibrados. Eu creio um jogo muito feio esse jogo, posso até errar. Eu estou indo de Botafogo 0, Fluminense 0. 0-0, empate sem gols. O jogo vai ser truncado aí. Esse jogo eu acho que vai ser um jogo muito tenso, porque é um jogo 11 horas da manhã no domingo. Se a gente tá em São Paulo, tá uns 40 graus, imagina no Rio de Janeiro. Vai dar uma preguicinha boa nos caras ali, né? Eu já vou falar Você meu colocou placar. quanto? Fala aí. Eu fui de 1-1, porque vai ser um jogo tipo assim, um golzinho ali, outro cai e acabou. Porque os caras vão estar tão cansados, um calor escaldante, vai ser um jogo difícil. Nossa, eu também acho que vai ser um jogo pegado, eu também acho que vai ser um jogo difícil. Só que eu não vou ficar em cima do muro nesse daí, eu vou definir na minha visão. Não é por causa daquele 4-0 pro Curitiba lá, que aquele também sabe que é um jogo atípico, que não vai ficar acontecendo direto. Mas o Fluminense eu tô gostando de algumas peças que entraram também, até teve o que fez o último, acho que o terceiro gol antes do pênalti ali, ele entrou bem, movimentação boa, eu esqueci o nome dele agora.
Mas são jogadores que estavam no banco, estão entrando, estão buscando espaço e eu sinto que isso vai ter uma pequena vantagem. Eu acho que vai ser aquele jogo de empate no finalzinho, só o gol do Fluminense, 2-1 Fluminense. Bom placar. Próximo jogo, Curitiba e São Paulo, esse sim. Só jogo, ou é clássico ou é jogo desesperado, entendeu? Esse jogo engana, hein? E aí, como é que vai ser? Coritiba e São Paulo, galera. O São Paulo vem de uma catástrofe aí, não é isso, gente? O São Paulo desclassificado da Libertadores na primeira fase da Libertadores. Na verdade, na fase de grupos, né? Porque tem a pré-Libertadores. Na fase de grupos, isso é vergonhoso para um time caro, para um time bom e para o elenco que esse São Paulo tem. O dinismo muito questionado, como sempre. Não tem dado certo no São Paulo e o Diniz insiste. Possa ser que encaixe, dê certo. Já vi bons jogos do time nesse dinismo, mas não estou conseguindo, quando o time vem na sequência boa, não estou conseguindo ver esse time manter nesse futebol. Do outro lado, o Curitiba limitadíssimo, que pode ter estreia de Ricardo Oliveira, mas eu acho que um jogador de 40 anos não pode ser a esperança de um time, tá bom? Pode ser algo para agregar apenas. E para muitos torcedores do Coxa, ele está vindo como a solução. E não coloquem essa responsabilidade em um jogador de 40 anos. E aí eu vejo o Curitiba muito fraco. Apesar do momento ruim do São Paulo, eu acho o time do São Paulo muito melhor do que o Curitiba. É um time que parte para cima, esse time do São Paulo, ou seja, automaticamente se expõe. Creio sim em gol do Curitiba, mas eu creio em vitória do São Paulo e estou indo de estrelinha do palpite nesse jogo. Eu estou indo de Curitiba 1, São Paulo 3. 3-1 pro Tricolor Paulista. Será que São Paulo vai voar no corda? Eu acho que vai ser vitória do São Paulo, mas não por méritos do São Paulo, mas desmérito do Curitiba. A gente já viu que está um time bagunçado, um time que perde muito gol. O Robson no último jogo, 2 bolas na trave, perdeu um gol quase sem goleiro, então eu vejo muito problema no Curitiba. Mesmo azar, assim, né? Bola na trave já é azar, né? Mas mesmo assim, não acho que vai ser um jogo muito que o São Paulo vai falar, nossa, que jogo fácil de ganhar. Eu vou colocar 2-1 pro São Paulo, mas ainda acredito que o São Paulo é favorito. Eu acho um jogo difícil, o São Paulo é favorito? Mas eu vou surpreender todo mundo aqui. Vou de 1-0 Coxa. 1-0 Curitiba? Vai ser a redenção, vai fazer você quer um gol. Que o Diniz caia mesmo, hein? Não, pode ficar, continua, pode ficar. 1-0 Coxa. Agora que o São Paulo tá eliminado, vamos dizer assim, da Libertadores também, agora o São Paulo tem que, né? Não pode vacilar no brasileiro também. Certo? Próximo jogo, Flamengo e Atlético Paranaense. Jogo mano do Flamengo. Esse Flamengo que agora parece que vai voltar, já liberou algumas peças aí que são titulares. Ziquezeira, né? Então acho que já vai dar uma melhorada. Mas aí, Caio, você analisando com tudo isso que está acontecendo aí com o Flamengo. Flamengo e Atlético Paranaense. Galera, como é que funcionam os nossos vídeos? Eu mando os placares pela manhã pro pessoal do Resenha de Boteco, tá certo? E aí eles gravam o vídeo deles, sabendo o placar que eu coloquei, mas sem ouvir o meu prognóstico. E depois eu envio para eles o meu prognóstico e a gente faz a edição casando os palpites de todo mundo. Eu tinha colocado, galera, vocês vão ver que eles vão comentar aí, eu tinha colocado 2-1 para o Flamengo, tá certo? Flamengo superior, mas imaginando um Flamengo mais desfalcado do que o que vai estar. Por que isso? Depois que eu mandei os placares para os meninos, eu avaliei, o Flamengo tem um retorno de 10 jogadores, e esse time do Flamengo ele é muito melhor que do Atlético Paranaense, tá certo? Talvez o que pudesse equilibrar um pouco, e mesmo assim o favoritismo seria do Flamengo, porque a gente tá vendo essa meninada dando conta do recado. Eu tinha colocado 2-1, mas eu vou modificar esse placar, galera, em virtude do bom resultado do Flamengo na Libertadores, em virtude do retorno dessas 10 peças que estarão disponíveis para o Flamengo, eu vou mudar esse placar. Do outro lado, o Atlético Paranaense, que o contrário, eu já tive outra notícia que pode poupar os jogadores que estão com desgaste físico. Então, eu tinha mandado os palpites pela manhã para os meninos em um cenário. No Flamengo, com 10 desfalques a mais, contra o Atlético Paranaense, que eu acreditaria ser titular. Agora, eu estou gravando, são 14 horas e 10 minutos, eu já tive a informação que o Flamengo vai ter mais 10 jogadores disponíveis, entre eles Everton Ribeiro, entre outros excelentes jogadores, Rodrigo Caio, acho que volta também agora, Léo Pereira, Gustavo Henrique, ou seja, muitos titulares. E do outro lado, eu já soube que o Atlético Paranaense deve poupar aí de 2 a 4 peças por desgaste. Então, dentro de um Flamengo que já é um time melhor, com o retorno desses jogadores, e um Atlético Paranaense que, além de um time inferior ao Flamengo, é um time que pode poupar. O jogo que eu tinha colocado 2-1 para o Flamengo, na verdade eu vou de Flamengo 3, Atlético Paranaense 0.
Vitória aí de 2x1, vitória apertada. 2x1, bom resultado. Eu vou no 3x1 nesse jogo, porque eu gosto muito do... Você gosta de gol, né? De gol, gosto de movimento. Eu acho que o Brasil, que nem tá falando, esse futebol brasileiro de hoje em dia, as defesas não conseguem manter sólida, manter saldo. Então, assim, tem muito erro defensivo. Muito pênalti. Muito pênalti. VAR. E o Flamengo é um time muito rápido. A Arrascaeta, cara, se deixar o Arrascaeta jogar sozinho, ele carrega o time sozinho. E o Flamengo é um time muito bom, vai voltar algumas peças. Estou gostando da fase do Pedro também, que querendo ou não, tá substituindo aí o Gabigol nessa de ser referência e tá indo bem. Acredito no gol do Pedro também, então vou no 3x1. Eu já não acho que toma gol não, eu vou de vitória do Flamengo também, vou de 2x0. Vejo o Flamengo crescendo no campeonato novamente. E o Atlético fora de casa não me agrada não. Então 2x0 e não arruma nada de gol aí. Sério. Bahia e Sport. O Caião aí, ó, tá na Bahia, vai falar pra gente o que ele tá esperando desse jogo que... Clássico do assim, Nordeste. Que é um clássico. Clássico nordestino, galera, às 18h15 agora, Bahia e Sport. Gente, o Sport vem numa sequência bem interessante. Vamos dar uma olhadinha na tabela. Eu tô falando de um Sport que dos últimos 5 jogos só perdeu 1. Ganhou 3, empatou outro. Jair Ventura conseguiu dar uma cara nova a esse time do Sport, tornou esse time do Sport mais competitivos, com excelentes resultados fora de casa, inclusive uma vitória contra o Grêmio fora de casa e um empate contra uma vitória contra o Grêmio e um empate contra o Palmeiras fora de casa e dentro de casa dando conta do recado, ganhando seus jogos. Do outro lado, um Bahia que vinha num ritmo muito ruim. Eu estou falando de um Bahia que vinha numa sequência péssima de jogos. O Bahia estava vindo aí de 4 derrotas consecutivas, mas veio de sua primeira vitória com a chegada de Mano Menezes, ganhou do Botafogo agora a partida que tinha sido adiada no Campeonato Brasileiro. Ramírez retornando como titular, aquele Ramírez, base, ex-Bahia, saiu, voltou agora e jogando bem. A contratação de Elias, que vai agregar muito a esse time, e a gente ainda não sabe se Rodriguinho vai voltar ou não. Ele pode ser que ele não tenha condição física ainda desse retorno contra o Sport. Rodriguinho que foi desfalque no jogo contra o Botafogo. E só lembrando, galera, Gilberto desencantou e ele é goleador, viu? Talvez faltasse um para ele voltar a marcar. Galera, apesar de um retrospecto recente dar o favoritismo ao Sport, eu acho que não existe um jogo melhor para o Bahia vencer do que esse. É um time que, na minha opinião, tecnicamente, o Bahia é superior, apesar do Sport estar jogando melhor, mas o Bahia vai jogar no seu gramado, no gramado que conhece, vem de uma vitória e precisa vencer. Creio em jogo muito duro. O Bahia tem esse perfil de Mano Menezes, que deve vir um pouco fechadinho, mas precisa ganhar. Eu estou indo de Bahia 1, Sport 0. Vitória do Bahia, vitória magra de 1x0. Aquele jogo truncado, né? Pode ser. O que o Sport faz na casa dele de meter gol e segurar, o Bahia vai fazer nesse jogo. Eu iria nessa vitória de 1x0 do Bahia, só que como eu acho que é um jogo que pode acontecer qualquer coisa, eu tô com medo do -4, por isso que eu não vou no 1x0 do Bahia, porque se o Sport faz 1x0 e fecha a casinha, eu já tomo -4. E então, o Sport aprendeu a fazer isso, né? Então eu vou no 2x0 porque eu tô confiando na vitória do Bahia. E pra tentar fugir do -4 ali, eu vou no 2x0, porque quem sabe faz 2 gols ali, fecha a casinha também e segura o resultado. Eu já vou de empate nesse jogo, sem gols. Vejo um jogo difícil aí, truncado, então 0x0. 0x0? E vamos fazer ponto aí. Próximo jogo e muito difícil, Fortaleza e Atlético Goianiense, 2 times que a gente que diz mediano no campeonato, mas estão fazendo um campeonato muito bom, estão encaixadinho. Caio, esse é um jogo difícil para analisar, então fala pra gente aí. Galera, seguindo Fortaleza e Atlético Goianiense. Gente, o Fortaleza ele não poupou contra o Santos, ele teve a final do Cearense, que foi uma partidaça, jogo duro, decidido ali nos finaizinhos, o primeiro jogo da final contra o Ceará, vem na sequência forte. Do outro lado, um Atlético Goianiense que tem evoluído muito, um Atlético Goianiense que mesmo com a saída de 2 dos seus principais jogadores, que foram o Jorginho e Renato Kaiser, conseguiu manter o padrão da proposta desse time. Time que tem resultados interessantes, como ganhar do Bahia fora de casa, ganhar do Vasco fora de casa, lá atrás ainda com o Jorginho, ganhar do Flamengo dentro de casa. É um time que não é besta, esse time do Atlético Goianiense. Empatou com o Corinthians agora, no meio de semana, fora de casa. Por isso eu acho que ele consegue arrancar um pontinho aí contra o Fortaleza. Mas se tem algum favorito nesse jogo, gente, tenha certeza que é o Fortaleza, que vem de um retrospecto recente muito bom. Inclusive da vitória na final contra o Ceará. Mas eu vou nesse jogo, galera. Creio que vai dar empate. Eu vou nesse jogo de Fortaleza 1, Atlético Goianiense 1.
Empate de 1 a 1, também concordo, também truncado. vou nessa linha. Essa a gente concordou as ideias aqui, também vou no 1 a 1, também acho que vai ser um jogo muito truncado, um jogo muito difícil, não consigo ver favorito nesse jogo. O Fortaleza, que a gente falou, tem jogos que joga muito, que acerta muito, até o Atlético Goianiense também surpreendeu vencendo alguns jogos que eu não acreditava. Por isso, como eu acho que está muito parelho esse jogo, eu vou no 1 a 1. Eu ainda acho o Fortaleza em casa um pouquinho superior que o Atlético Goianiense, então vou de vitória do Fortaleza 2 a 1. Gol do Wellington Paulista. Vou cravar aqui. Vai fazer gol? Tá devendo fazer gol, vai fazer gol nesse jogo. Tá certo. Próximo jogo, Goiás e Santos. Jogo lá em Goiás. Caio, esse Santos aí que a gente não sabe como é que vai. Goiás a gente também não sabe o que consegue fazer no jogo. E aí? Seguindo, galera, Goiás e Santos às 18h15. Gente, esse time do Santos, ele vem muito cansado. Eu tô falando de um time do Santos que jogou numa quinta-feira, meia-noite, no Equador. Viajou, jogou no domingo em Santos. Viajou, jogou numa quinta-feira no Paraguai. Tanto o jogo do Paraguai quanto o jogo do Equador, jogos dificílimos, jogos puxados, jogos de muitos gols, sabe? Jogos complicados. O jogo de ontem mesmo do Santos foi 3-2, o Santos foi bombardeado e conseguiu segurar o placar. E aí não volta nem para casa, esse time do Santos agora vai para Goiânia, extremamente puxado, contra um Goiás que apesar de lanterna precisa pontuar. Nada melhor do que tirar vantagem na parte física, galera. Por isso, gente, eu tô indo nesse jogo de Goiás 1, Santos 1. Eu não creio que o Santos vai vencer esse jogo e tô cravando isso aqui para vocês. Dentro de um cenário normal, favoritismo total do Santos, inclusive de placar elástico, 2-3-0. Só que eu tô falando para vocês de um jogo que vai ser puxado fisicamente. O desgaste desse time do Santos é enorme. Inclusive, creio que esse time do Santos talvez ainda poupe jogadores. Fique ligado nisso. Eu vou de Goiás 1, Santos 1. Empate de 1 a 1, hein? Resultado arrojado. O Goiás não me agrada nem um pouco. Também. Que time feio. Ó, esse jogo eu vou na vitória do Santos só pela superioridade ofensiva, porque Nossa, o ataque do Santos. eu acho muito forte o ataque do Santos. A gente sabe que o Santos é muito rápido, conseguiu uma vitória. Eu sei que o Santos está cansado, que o time está exausto do jogo da Libertadores, conseguiu classificar, mas eu acho que isso daí vai dar um ânimo a mais aí nesse jogo. Eu vou no 3 a 1 pro Santos, acreditando que não vai ser poupado 100%. Então quem entrar e jogar, que a gente não tem certeza ainda, vai esperar mais algumas coisas acontecerem para saber. Mesmo assim eu vejo a superioridade do Santos, eu vou no 3 a 1 pro Santos. Eu já vou de 2 a 0 Santos. Vejo o Santos superior, um time muito rápido. O Felipe Jonathan fazendo gol, dando assistência, chegando pelas pontas. E eu acho que o Goiás não faz gol nesse jogo não. Então 2 a 0 Santos. E eu vou colocar minha estrelinha nesse jogo aí. Aí sim, hein? Próximo jogo e último, Atlético Mineiro e Vasco. Um jogo muito bom. Esse jogo eu vou assistir, que esse jogo eu tô gostando de ver o Atlético, hein? Primeiro domingão, hein? Depois do Caio? Faustão. E aí, Caio, Atlético ou Vasco pra você? E aí, galera, Atlético Mineiro e Vasco para encerrar a rodada às 20h30. Gente, eu curto muito esse time do Atlético Mineiro, o estilo de jogo, muito em função de São Paulo. Eu não digo nem do elenco, falo de São Paulo. É um elenco jovem, de bons jogadores, mas tem elencos melhores no Brasileirão que não conseguem jogar essa bola linda que o Atlético Mineiro joga. Do outro lado, do Vasco, que ainda vem com aquele baque, né, de ter sido desclassificado na Copa do Brasil, mas de um Vasco forte, de um Vasco que tem um estilo de jogo bem encaixado. Creio que o Vasco não vai facilitar, mas em virtude do Atlético Mineiro estar 100% no Brasileirão e jogando um futebol ofensivo, para frente, um futebol bonito de se ver, creio em favoritismo do Atlético Mineiro, mas não creio em jogo fácil. Eu estou indo de Atlético Mineiro 2, Vasco 1. 2 a 1 também, vitória apertada do Atlético Mineiro aí, certo? Também, eu acho que, na verdade, o Atlético, o perfil deles de tá ganhando o jogo e ir pra cima me agrada muito. Esse estilo São Paulo, assim, de tudo ou nada. Eu gosto, lógico que vai ter dia que vai dar errado. Vai perder jogo em vacilo. Mas nesse jogo eu acho que não vai perder. O Vasco caiu um pouco aí de rendimento. A gente sabe que o Vasco não tá acertando muito
nos jogos, mas por ser um jogo lá e cá, que é um jogo aberto, que nem eu falei, o Atlético não para de atacar e dá muito contra-ataque, eu acredito que vai ser um jogo de muitos gols, mas eu vou na vitória do Atlético Mineiro, 4 Atlético Mineiro, 2 Vasco, um jogo movimentado com muito gol, 4-2. Tá querendo cravar mais uma de placar? Mais uma de placar, porque o Galo vai pra cima, 4-2 Atlético Mineiro. Eu vejo o Atlético também superior, né, se compara, e o Vasco deu uma caída muito grande no campeonato. Não sei se deve ser o calor do Rio de Janeiro, só pode. Eu não tô com o calor daqui, eu não consigo fazer suando nada, mas sempre nos estado. Então, mas eu acho que o Atlético não toma gol do Vasco, mesmo tendo um defeitinho na defesa que não encaixou totalmente. Eu acho que vai ser 3-0 o Galo. 3-0? E de novo, hein? 3 gols do Ken. Que maluco meteu o gol, hein? Mas eu acho que nessa aqui ele não vai fazer 3, mas um ele guarda. Não, um gol e umas assistências. Um gol? É isso. Espero que o resenha tenha ajudado vocês. Mais uma vez eu vou pedir, por favor, para vocês deixarem o like, para vocês se inscreverem e ajudar a gente a bater esses 1000 inscritos aí. Que quando Tá bater, chegando, hein? a gente vai fazer uma festa que a gente vai poder entrar ao vivo, faltando 1 hora, 2 horas para fechar aí os jogos. A gente vai poder entrar no ao vivo, passar mais informação, e isso é muito importante. Então, ó, ajuda a gente, por favor, manda para os grupos de amigos aí e vamos cravar, hein? Fechou? É nóis! E agora, galera, vamos trazer outro fenômeno dos fantasy games, o Super Saiyajin dos fantasies. Vamos trazer agora para falar sobre as estrelas dos palpites, o fenômeno Zord Games. Vai lá, Zordão, manda braba aí. Valeu, Caio, pela moral, tamo junto. E aí, pessoal, Zord Games na área. Galera, vim falar os meus palpites. Na verdade, eu vim falar quais são as estrelas do palpite, na minha opinião. Lembrando, galera, que no CP10 toda rodada você tem direito a colocar 2 estrelas do palpite, aonde a sua pontuação vai praticamente dobrar, né? 50% a mais você vai ganhar. Então, quer dizer, é um momento importante, tem que ter realmente uma estratégia. E aí eu quero falar de 2 jogos, na minha opinião, que eu acho que, teoricamente, né, tudo é na base da teoria. Claro que tem análise, tem um pouco de estatística, mas a gente vai também um pouco na teoria. A primeira estrela do palpite vai no jogo Bahia e Sport, galera, isso mesmo. Nos últimos 5 jogos, em 3 o Sport não fez gol no Bahia quando o Bahia foi mandante. Isso é um fato importante, é mais de 50%, né? Então, a gente sabendo que nesse Campeonato Brasileiro tá tão difícil, né? Os times realmente não tomarem gol, tá praticamente assim, por rodada tá uma média de 2 a 3 jogos no máximo, e com certeza pode ser um diferencial. Então o meu palpite é 2-0 Bahia. Bahia 2, Sport 0, estrelinha do palpite. Acho que pode ser um diferencial. Espero poder ajudar vocês. E o outro jogo, pessoal, é o seguinte. É o jogo do Atlético Mineiro. O jogo do Atlético Mineiro que o meu amigo Edu cravou, né, juntamente com o Caio na rodada passada, né, o Atlético Mineiro que realmente tá nadando de braçada nesse campeonato, é líder com um jogo a menos, tá bem demais. Só que tem um detalhe, galera, o Atlético praticamente toma gol todo jogo. É muito raro o Atlético não tomar gols. Então, pode parecer que é repeteco, mas o meu palpite é Atlético 3, Vasco 1 para essa rodada, tá? Lembrando, tô levando em consideração principalmente essa questão. O Atlético é favorito contra o Vasco, tem um time melhor sim, é um time que realmente vai para cima. O São Paulo gosta de jogar para cima para fazer gols, né? Então não me surpreenderia o jogo ser 3-1, 4-1, mas vou ficar com 3-1 mesmo, porque eu acho que é um placar ideal ali. Então os meus 2 palpites são esses: Bahia 2, Sport 0, estrelinha do palpite, e Atlético Mineiro 3, Vasco 1, estrela do palpite. Beleza, pessoal? É isso, tamo junto. Galera, não esquece de se inscrever no canal quem não for inscrito, hein? E segue todo mundo aí nas redes sociais, segue o CP10, vamos pra cima, beleza? Fiquem com Deus! É isso aí, galera. Gostaria de agradecer a turma do Resenha de Boteco mais uma vez. Feras, pense numa galera que entende de futebol e que entende de boteco. A galera é gente boa demais. E agradecer também a participação especial de Zord, que assim como o Eduardo Cruz, são feras que a gente conheceu nesse mundo, que estão junto nesse projeto com a gente, apoiando a gente, sempre participando quando possível. E você que ainda não joga o melhor fantasy game de futebol no estilo bolão, não perde tempo. Baixa o aplicativo, galera, ó, CP10, ou acessa o nosso site, ó, tá aqui, ó, www.clubedopalpite.net. Vem fazer parte, são muitos prêmios. O Arthur,
que ganhou a 12ª rodada do Brasileirão, a 11ª rodada do Brasileirão, que ganhou R$2.000, que ficou em primeiro lugar. Olha que legal, eu vou mandar para vocês aqui o print, ó. O Arthur, ele acompanhou os nossos vídeos, utilizou alguns de nossos placares, alterou alguns placares com o pensamento dele e veio nos agradecer via WhatsApp, porque por isso ele ficou em primeiro lugar no Clube do Palpite, no CP10, na 11ª rodada e ganhou R$2.000. Coloca o print aqui, edição. E aí, você vai ficar de fora? Não perde não, galera. É muito massa esse fantasy. E aí, vai cravar?